Olá pessoas, me chamo Fábio Vitor e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Prolog. Para nos ajudarmos, eu trouxe meu amigo Bruno César. Fala aí pessoal, beleza? E hoje, Bruno, vamos aprender a utilizar alguns recursos básicos do SWI Prolog. Hein, Fábio, é só a título de conhecimento, o nome Prolog é um acrônimo para Programmation Logic, do português Programação em Lógica. A linguagem foi projetada em 1972 por Alan Commerhauer e Philippe Rousseau, na França. E a princípio ela foi desenvolvida para criar programas de tradução de linguagens naturais, como português, francês, inglês. E aí hoje tem sido aplicado em inteligência artificial, Isso, rede de computadores, educação, educação, base de dados, sistemas paralelos. correto. Então, deixa eu abrir aqui nossa ideia. E nesse primeiro momento, vocês estão vendo algumas informações sobre o programa. Bem-vindo ao SW Prolog, a versão, aqui fala que é um software livre. Aqui na barra de menus nós temos o file. Consulte serve para compilarmos um arquivo de base de dados previamente criado e fazer consultas nessa base. O new nós usamos para criar uma nova base de dados e o edit para editar a mesma. Quando consultamos essa base de dados, esses dados ficam disponíveis para consulta aqui nessa tela inicial. Se nós atualizarmos esses arquivos, ou seja, modificarmos o seu conteúdo, temos que dizer ao SW Prolog recompilar a nossa base de dados, e isso nós fazemos aqui no Reload Modifier Files. O navegador abre uma janela de navegação de arquivos e o exit ele encerra o programa. Logo aqui temos o menu Edit e nele é possível copiar e colar dados, mas aqui vamos utilizar o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V. É isso mesmo. Em Settings é possível modificar a fonte que desejamos utilizar, bem como o estilo, o tamanho, enfim. Depois da inicialização do SW Prolog, o sistema consulta o arquivo de inicialização do usuário. Aqui nós podemos setar pré-definições, que são ações que nós queremos que sejam tomadas assim que nós abrimos o programa. Como, por exemplo, abrir um arquivo específico. Mas esses são assuntos para os próximos capítulos. Quem sabe até uma aula só sobre isso. Claro, por que não? E aqui em GUI Preferences, nos é permitido editar o arquivo de customização do SWI Prolog. Todas as linhas estão comentadas, mas é possível customizar o comportamento do Prolog, a interface do editor, seleção de cores, entre outras coisas. Em Run, é possível interromper a execução de uma consulta e abrir uma nova thread, ou seja, uma nova janela para consultas. Em Debug é possível debugar o nosso código. Essa é uma ferramenta muito útil na hora de encontrar erros e inconsistências nas nossas bases de dados. Eu não vou me aprofundar muito nisso agora, mas também vamos ter uma aula só sobre debug. E em Help encontramos um suporte para o usuário. Aqui nos direciona para o site do SW Prolog, que foi onde nós baixamos o instalador na aula passada. Tem um manual. Aqui vai para a página de download. Eu sugiro a vocês entrarem nesses links aqui e darem uma lida, é bastante importante. É interessante porque parte do processo de aprender uma nova linguagem é também saber pesquisar por conta própria. Nós aqui não vamos conseguir te ensinar tudo sobre o Prolog. Vocês precisam ter aquela sede de conhecimento, saber buscar informações, que é algo que um programador faz durante toda a vida, né? Exatamente. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Eu criei uma base de dados chamada árvoregenealógica.pl. Vamos aqui clicar em File, Edit para vermos o conteúdo desses arquivos. Aqui está o arquivo. Então essa é a nossa base de dados. Aqui estão todos os fatos e regras que eu julguei importante para criar uma árvore genealógica simples, nada muito robusto. E esse aqui é o nosso editor de texto. Aqui existem alguns menus muito úteis que você consegue criar novos arquivos, abrir, salvar, imprimir, checar erros de digitação, copiar, recortar, colar, encontrar, substituir palavras, ir para determinado lugar, compilação, que nós vamos utilizar muito quando estivermos aprendendo a debugar código. É importante falar para o pessoal que está assistindo não se prender ainda na sintaxe. Essa é uma aula para explicar mais a mecânica da linguagem e alguns recursos da IDE, como funciona, por exemplo. Exatamente. Nas aulas subsequentes falaremos bastante sobre sintaxe. Então, vou reordenar aqui as janelas. Vamos aqui em File, Consult.
e vamos consultar esse nosso arquivo. A partir de agora, nós temos acesso a todas as informações que estavam na nossa base de dados aqui nessa tela inicial. Vamos fazer algumas consultas então. Então nós temos aqui nossa base de dados, temos os fatos e as regras. Nos fatos nós lemos da seguinte maneira: Maria é progenitora de João. E os outros casos de maneira similar: José é progenitor de João, Maria é progenitor de Ana. E logo abaixo também temos como fato o sexo de cada pessoa. Ana é do sexo feminino, Maria é do sexo feminino, João é do sexo masculino, por exemplo. Então nós podemos fazer um teste aqui para verificar. Por exemplo, Maria é progenitor de João? True. Maria é progenitora de João. E o sexo? Maria é feminino? True. Maria é do sexo feminino. Eu também posso usar variáveis ao invés de passar o valor. Nesse caso, utilizando variáveis, o Prolog me retorna o valor que essa variável armazenaria, de maneira que o resultado da consulta seja verdadeiro. Ficou meio confuso? Eu vou explicar. Por exemplo, Maria X. Quando eu faço a consulta, é como se eu estivesse perguntando qual é o sexo de Maria. E ele me responde X igual ao feminino. De maneira similar, eu posso perguntar qual é o nome das pessoas do sexo masculino. Ele vai mostrar X igual a Mário. Eu troquei o teclado aqui. X igual a Mário, X igual a João, X igual a José, X igual a Carlos e assim por diante. E eu também posso mostrar todos os dados armazenados com os fatos do sexo. Por exemplo, quero todos os nomes de todos os sexos possíveis. E ele vai me mostrar Ana igual feminino, Maria igual feminino, Joana, blá, e assim por diante. O Prolog, ele vai me mostrar uma consulta de cada vez, dessa maneira que eu estou consultando. Quando eu pressiono ponto final, ele encerra a consulta. Por exemplo, sexo XY, se eu aperto ponto final, ele só mostrou o primeiro valor possível. Se eu quiser ver os outros valores, eu aperto ponto e vírgula. E é quando ele vai mostrar os próximos. Em Prolog, a vírgula ela significa o conectivo lógico e, a conjunção. E o ponto e vírgula, a disjunção, o conectivo ou. Aproveitando esses fatos, eu posso criar regras do tipo irmã, irmão, por exemplo. Nós vemos da seguinte maneira: X é irmã de Y se A for progenitor de Y e A for progenitor de X, X for diferente de Y e o sexo de X for feminino. Ou seja, X vai ser irmã de Y se eles tiverem o mesmo progenitor, não forem a mesma pessoa e X for mulher. Vamos fazer um teste? Irmã X, Y. Ana e João. Observem que Ana é filha de Maria. Maria é progenitora de Ana e Maria é progenitora de João. Então já satisfazemos essa condição e essa. Ana é diferente de João e o sexo de Ana é feminino. Então Ana é irmã de João. De maneira parecida, temos aqui irmão, onde as regras são a mesma, só que X é masculino. Vamos fazer um teste. Irmão XY. João e Ana. Observe que agora ele mostra João como X e Ana como Y, porque João é o irmão. Aqui também temos a regra avô, onde X é avô de Y, se X for progenitor de A, esse A for progenitor de Y e X for homem. De maneira parecida, poderíamos ter feito avó, onde X é mulher. Temos aqui mãe XY, onde X é mãe de Y quando X for progenitor de Y e X for mulher. E de maneira parecida, pai, que é quando X é progenitor de Y e X é homem. Eu quero mostrar aqui para vocês também que primo também tem duas assinaturas. Quais são os casos possíveis para ser primo? X é primo de Y se A e B forem irmãos e X for filho de A e Y filho de B. E X não pode ser Y, tem que ser de pessoas diferentes. Ou, no caso das mulheres,
X é primo de Y se A for irmã de B, A é progenitor de X e B é progenitor de Y. Vamos fazer um teste aqui então. Primo X, Y. Quem são primos da nossa base de dados? Mário e Helena são primos. Vamos checar. Mário é filho de João. Helena é filho de Ana. João e Ana são filhos de Maria. Ou seja, são primos. Então é isso aí, pessoal. A nossa aula fica por aqui. Deu para ter uma visão geral sobre a IDE. É isso aí. E lembre-se, não desistam nunca. Caiu? Levanta. Não importa o motivo. A questão é que você tem que aprender a seguir em frente. Tudo de bom e vida longa e próspera. Espero que vocês tenham gostado e que a força esteja com você.